os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. A vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, está vendo esta pobre viúva? Ela deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem se sentar, por favor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, também os que acompanham a transmissão dessa missa. Final de semana passado, nós celebramos a festa de Todos os Santos. Nós celebramos a entrada de homens e mulheres no céu, dia de Todos os Santos. Nós rezamos também por aqueles que morreram e não entraram diretamente no céu, ainda estão no tempo da purificação. No dia de finados, nos lembramos daqueles que entrarão no reino dos céus pela misericórdia de Deus, e nós cremos nisso, por isso rezamos por eles. A palavra de Deus de hoje, na primeira leitura, vocês ouviram lá do livro dos Reis. O Elias é um profeta, e ele está chegando numa cidade, numa região que está devastada pela seca. Fazia 4 anos que não caía uma gota d'água, então tinha morrido tudo, não nascia nada, os animais morreram, e o Elias está entrando numa cidade. Lá nos portões da cidade, tem que lembrar, cidades eram cercadas de muros. Então quando ele chega lá no portão de entrada, Elias vê uma senhora e pede para ela um pouco d'água. E ela não nega a água, ela vira e vai buscar uma água para esse homem que ela nunca viu na vida. E o homem, meio abusado, ele fala, quando ela virou as costas: traz um pãozinho também, por favor. Traz um pãozinho. E aí ela diz: pelo amor de Deus, eu acabei de pegar 2 pedacinhos de lenha, porque eu tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer isso para mim e para o meu filho, e aí nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada aqui. Ela estava com o fim dela diante dos olhos. Mas o Elias diz para ela fazer: confia e faz. E aí ela vai em casa, traz a água e traz o pãozinho, entrega para ele. O milagre que aconteceu foi que a vasilha de onde ela tirou o último punhadinho de farinha, de lá não parou de sair farinha, lá continuou saindo farinha. A jarrinha de óleo que tinha mais um golinho, não parou de brotar óleo daquela jarra. Essa passagem, meus irmãos,
nos mostra um pouco daquilo que é a orientação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós devemos nos lembrar de que outras pessoas podem ser canais da graça de Deus na nossa vida. Deus pode falar com as outras pessoas, com a gente, com toda a certeza. Na sua palavra Ele fala de forma perfeita, Sagrada Escritura. Mas às vezes Ele usa outras pessoas. E a obediência, aquilo que Deus nos pede, muitas vezes leva a milagres que a gente não acredita. Talvez se você olhar para trás, pensar um pouquinho na sua vida, talvez você tenha pessoas na tua vida que já te deram orientações quando você não sabia o que fazer, ou quando, quem sabe, você achou que as coisas agora se complicaram de vez. E aí vem uma pessoa com uma palavra e você confia naquela palavra. Veja, a mulher da primeira leitura nem conhecia Elias. Ela precisou ali dar um salto na fé, né? Palavra de confiança. E aí ela viu o milagre acontecendo na vida dela. Exemplo para nós do que pode acontecer quando nós sabemos distinguir. Isso aqui é uma coisa boa e não é. Eu fazer a minha escolha e dar um passo na confiança em Deus. Creio que a primeira leitura para nós nos aponta nessa direção. E aquela viúva da primeira leitura não é a mesma do Evangelho, né? Porque elas têm ali 500 anos de diferença, ou mais. Mas no Evangelho de hoje, vocês se lembram que em algumas passagens bíblicas a gente descobre coisas que Jesus fazia que a gente nem imagina, ou nem imaginava? Vocês sabem que Jesus, lá na sinagoga em Nazaré, ele era leitor, né? Jesus fazia leitura durante a celebração. Agora hoje, Jesus não está na sinagoga. A leitura diz que Jesus estava no templo. E ele está sentado num lugar bem estratégico. E Jesus nesse dia sentou lá no canto e ficou só olhando o comportamento das pessoas. Aí uns se distraíam, outros prestavam atenção, um bebia um golinho d'água, cada um fazia uma coisinha diferente, e Jesus só olhando. Mas hoje ele estava com interesse de ver como as pessoas depositavam a oferta na cestinha. Lá não passava a cestinha na mão de cada um, né? Lá não levava a cestinha para a pessoa dar a oferta, as pessoas se levantavam e vinham até o cofre para depositar as moedas. Jesus via, tinha pessoas que depositavam várias moedas, bastante doação grande. Vamos pensar, a pessoa depositava uns 50 reais, uns 100 reais, às vezes caíam de 200 lá no cofre. Mas Jesus hoje não se impressionou com quem estava dando muito dinheiro, porque Jesus se concentrou em uma senhora que se levantou e veio trazer até o cofre de esmolas 2 moedas. São Marcos é ainda mais preciso. Não foram só 2 moedas. Foram 2 moedas que não valiam quase nada. Quase nada. Ela depositou as 2 moedas. E Jesus então chamou os apóstolos e disse: está vendo essa multidão? Deu bastante dinheiro. Fizeram certo, fizeram bom. É bom ajudar o templo, diz ele. Mas está vendo essa mulher que depositou 2 moedinhas? Ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram daquilo que era supérfluo. Deram lá a sua oferta generosa, grande, boa, mas era a oferta daquilo que estava sobrando. E ela, na sua pobreza, ela deu as únicas 2 coisas que ela tinha de valor, 2 moedas, porque ela deu com o coração cheio de amor por aquilo que estava fazendo. Meus irmãos, o Evangelho de hoje não é sobre dinheiro, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a generosidade e sobre a generosidade com a qual eu faço alguma coisa pela casa de Deus, ou a disposição
interior com a qual eu venho para a casa do Senhor. Pensa, por isso que sempre no início da missa é importante. Olha na semana que você viveu. Quantas oportunidades você teve de fazer coisa boa? Quem sabe durante essa semana você conseguiu ter um pouquinho mais de paciência. De repente, né? Quem sabe durante essa semana você rezou um pouco mais. Várias coisas boas foram acontecendo e você foi juntando isso para hoje vir trazer a oferta para o altar. As coisas boas. Ou quem sabe, a semana foi cheia de complicações. Mas mesmo assim você ainda conseguiu se manter fiel a Deus, você conseguiu se manter fiel aos seus compromissos, e hoje você não veio trazer muita coisa, porque a semana foi tão difícil, Jesus, que eu não consegui muita coisa, mas eu consegui alguma coisa, e eu venho trazer alguma coisa até o altar. Ou será que eu vim hoje, e eu não sei nem por que eu vim? Tenho nada. Não tenho nada para oferecer, inclusive nem sabia que eu tinha que trazer alguma coisa para oferecer a Deus. E estou escutando isso agora. Vejam, meus irmãos, a gente não pode vir nunca de mãos vazias diante de Deus. Porque a gente vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vem a cada semana na missa e no ofertório eu devo sempre pensar o que eu trago diante do altar. Durante essa semana me apareceu uma oportunidade de pecado. E eu consegui dizer não. Nessa semana me apareceu uma oportunidade de fazer um negócio sujo. Passar a perna em alguém. E eu disse não. Durante essa semana me aconteceu uma ocasião, eu poderia ter enlouquecido com uma pessoa que me tirou totalmente do eixo. E eu falei, por amor de Deus, não. Está vendo? Essas são as lutas. Quem de nós aqui não luta durante a semana? Faz as coisas que você traz para oferecer a Deus. Onde você, quem sabe, viu o milagre acontecer durante a tua semana? Será que lá na tua casa, será que tem uma vasilha da qual está brotando mais farinha, né? Sentido aqui ilustrativo, a jarra de óleo que continua brotando e você está tirando e está brotando. Será que você tem visto manifestações de Deus desta ou daquela maneira na tua vida, nos teus dias? Eu creio que o Evangelho é sobre isso. Jesus usou um exemplo, todos nós entendemos. Não é a quantidade, é como eu ofereço as coisas a Deus. Que Ele nos abençoe nessa semana, que Ele te ilumine, te inspire confiança. Saber distinguir aqueles que falam e podem me direcionar para Deus. Saber distinguir daqueles que falam e às vezes me afastam de Deus. Eu creio que o Evangelho e a palavra de Deus hoje tem uma mensagem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho.